entrando na faculdade e já saindo da faculdade também, ou seja, pegou esse tipo de universo, né? Por que vocês optaram por esse universo aí de jovens? A escolha, na verdade, é dos alunos. Então, à medida que a gente vai distribuindo alguns temas dentro da sala de aula para que eles elaborem uma pesquisa de mercado que seja regional, vem alguns assuntos que são diversos e entre eles o público jovem, na verdade que são eles mesmos, né, que acabam representando tudo isso, acabou chamando a atenção de um dos grupos, no caso esse aí, e foi bem interessante porque eles queriam verificar o perfil desse consumidor de bebidas alcoólicas dentro do universo em que eles mesmos já estão acostumados. Dentro do universo deles, né? Não é isso? Isso mesmo. Curioso. E foram os alunos que determinam, que escolhem, fazem a opção das pautas ou dos temas, não é, que vão ser pesquisados? Como é que funciona? Na verdade, essa escolha é feita em conjunto. Eu dou algumas dicas, alguns temas já que eu acho interessante também, e eles também acabam optando por temas que eles também desenvolvem e acham interessante. Então é uma coisa dividida, né, entre eu e eles. Legal, bem democrático, né? Bem democrático. Assim funciona bem. Se houver alguma dúvida, houver alguma divisão, aí a professora decide. É assim? Sim. Se o pessoal não conseguir resolver, não conseguir definir, a professora comandante do barco resolve, né? Claro, aí é mais coerente, né? Lembrando, a pesquisa foi feita em novembro de 2013, é isso? Isso, foi durante o semestre passado, mas acaba sendo bem atual, né? Porque são poucos meses. Poucos meses, claro, de distância, né? De distância, mas eles são bem interessantes para a nossa região aqui. Perfeito. Bom, e a coleta de dados, enfim, é uma pesquisa para a gente posicionar bem o telespectador com todos os ingredientes científicos mesmo, né? Sim, a ideia inicial é fazer com que eles coloquem na prática os conceitos teóricos que eles aprendem na sala de aula. E daí eles acabam colocando em prática todos os dados, formatam isso e trabalham num relatório final de pesquisa. Perfeito. Bom, lembrando que você tem uma formação na área de comunicação, né? Isso, eu sou publicitária de formação e também tenho mestrado em Ciências da Comunicação. E como é que você foi parar nessa área de pesquisa aí? Porque a minha linha de pesquisa, né, na verdade de formação, aprende a área de concentração é pesquisa, produção simbólica e propaganda. E daí, então, acabo que conseguindo conciliar aí os ingredientes para dar aula também. Perfeito. Você já está dando aula faz tempo nessa área, nessa linha de pesquisa? Já estou dando aula só na Exam, que já são desde 2013, né, já são 11 anos. E eu sempre, um semestre ou outro, sempre estou trabalhando com pesquisa de mercado. Tá certo, bem legal, né? Bom, com relação a esse tema, evidentemente que a gente tem aqui os resultados que foram aferidos, né, por esse levantamento, essa pesquisa coordenada aqui pela professora Lília, mas na prática, não é, desenvolvida por alunos do terceiro ciclo, terceiro semestre, é isso? Isso, da terceiro Exam, semestre. Né? Perfeito. Bom, primeiro item aqui, curioso, importante, não é? A pergunta era bem direta, não é? Acho que é assim que deve ser, né? Sim. Pesquisa, né? Bem objetiva, né? Para a pessoa não ter que divagar muito, não ter que raciocinar muito, né? Poder responder com mais facilidade, é assim, né? É isso mesmo. A questão ela tem que estar sempre muito clara, para que não haja nenhuma dúvida por parte daquele que vai responder. Então, quanto mais clara e mais objetiva, como você mesmo colocou, fica mais clara, mais pontual, né? Da gente poder ter um resultado mais confiável, inclusive. Facilita para o entrevistado também, né? Sim. A primeira pergunta era bem direta, como eu disse, né? Com qual frequência você consome bebida alcoólica, né? Ou bebidas alcoólicas, não é? No plural. Tem gente que gosta só de cerveja, outros só de uísque, outros só de vinho, outros que gostam de tudo, né? Certo. Tem muitos. Semanalmente, né? Ou seja, aquela pessoa que consome uma bebida, uma cerveja, toma um vinho, toma um uísque uma vez por semana, normalmente no final de semana, né? Mas normalmente é assim, né? 51%, né?
das pessoas entrevistadas, é um número razoável, enfim? Como é que vocês avaliaram isso? É um número bem expressivo. Expressivo, porque, né? na verdade, o universo de 70 pessoas que respondeu a essa pesquisa, quando a gente pergunta para ele, para o entrevistado, quantas vezes ele consome bebida alcoólica, ele às vezes não sabe quantificar. Então nós dividimos as opções como semanalmente, diariamente, enfim. 51% a gente acha que realmente é um número bem expressivo, lembrando que é um pouco mais do que a metade da amostra, né? Então o jovem ele tem consumido bebida semanalmente, independente do tipo, do gênero. O jovem de 18 a 24 anos, que foi o universo pesquisado pelos alunos aqui da professora Lilian, lá da ESANC. Não foram só jovens da ESANC pesquisados? Não, foram... universo aqui da cidade. Foi do universo da cidade, não só de Santos, né? Também inclui aí outras cidades, como Guarujá, São Vicente, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe. Então, nós conseguimos ter um leque bem grande de pessoas, mas a maioria delas era aqui de Santos. Perfeito. Como você começou, a segunda pergunta, né? Outra pergunta, começou a consumir bebida alcoólica, né? Iniciativa própria, 60% dos entrevistados responderam isso, iniciativa própria. Ou seja, o cara vê na televisão, vê os amigos, vê em casos familiares, aí resolve começar, é mais ou menos isso? A questão é bem interessante porque nós percebemos que não há uma influência direta para a pessoa começar a consumir bebida alcoólica. Ela começa a consumir porque ela tem o desejo, ela quer realmente ingressar num grupo de pessoas que já tem esse hábito. Então, até mesmo como referência daquelas pessoas que ela já frequentemente convive, ela já inicia o consumo. Ou seja, ela quer fazer parte de um determinado grupo que consome bebida alcoólica, que bebe cerveja, que bebe chopp, que bebe uísque, essa coisa toda. Isso. Para o jovem é muito importante ele estar inserido em grupos de referência. O que é isso? É um status? Alcançar alguma coisa assim, não? Eu acredito que seja mais por motivos de inclusão. Inclusão social, inclusão no grupo, enfim. Isso, ele não quer ser visto marginalizado, ele quer mais pertencer, né? Então esse sentimento de pertencimento mesmo. Perfeito. Estamos em cima do primeiro bloco aqui, a gente faz o nosso primeiro intervalo no painel regional, já voltamos para continuar a conversa bastante interessante aqui com a professora Lilian da ESANC sobre essa pesquisa realizada pelos alunos, não é? Sobre consumo de bebida alcoólica, exatamente no universo entre os 18 e os 24 anos. Voltamos daqui a pouco. Muito bem, a gente está de volta aqui com o segundo bloco do painel regional, nesta edição, com muito prazer, conversando com a professora Lilian Freitas Nakamori, professora da ESANC, aqui de Santos, não é? E a Lilian Nakamori, que coordenou, não é, com o seu grupo de alunos, uma pesquisa no universo entre os 18 e os 24 anos, não é, sobre consumo de bebida alcoólica. Não é? No bloco anterior a gente já respondeu aqui, já concluiu que 51%, essa pesquisa, não é, identificou que 51% das pessoas ouvidas têm o costume de beber semanalmente, pelo menos, não é, e que, por iniciativa própria, se iniciaram, né, na bebida, esses jovens de 18 a 24 anos, né, 60% desse universo aí que foi pesquisado. Né. Agora, as bebidas preferidas, né, a cerveja, 36%. Né, até aí, nenhuma novidade. Né. É verdade. O que me impressiona um pouco é a vodka, com esse percentual de 29%. Né, uma bebida por natureza russa, né? Uhum. Para um ambiente criado, feito, né, produzido para um ambiente mais frio, uma bebida mais forte, e o jovem parece que, não sei, se identifica, gosta da vodka, não sei se houve uma explicação para isso na pesquisa ou não. Na verdade houve sim. A vodka, ela é consumida pura. E pura ainda por cima, né? Pura, e também
misturada com energéticos, sucos e também feito outros drinks, que seriam as caipirinhas, né, que, na verdade de vodka. Tem aquelas misturas antigas que a gente conhece há muito tempo, caipirinha com limão, tem com morango, tem com, né? Mas aí já quebra um pouco, né? Porque adocica, a coisa fica um pouco mais leve, né? Mas com os energéticos é que eu não sei, né? E é interessante que quando eles falam de vodka, eles falam que é uma bebida um pouco mais forte que a cerveja. Então, ela tem um teor alcoólico, como tem a cerveja também, mas é uma bebida mais refinada. E a maioria do consumo da vodka é dentro das festas, das baladas. Por isso, então, que eles consomem na balada ou na festa mais vodka e em bares e nas reuniões com os amigos a cerveja. Na saidinha da faculdade, por exemplo, tem sempre uns barzinhos no entorno, normalmente a gente vê isso, né? Aí é mais cerveja mesmo, né? São os pontos estratégicos, né, que a gente diz. A saidinha, eles falam que a sexta-feira, por exemplo, que é o Dia Internacional do Boteco. Então eles gostam de tomar a cervejinha deles depois da aula ou até mesmo durante o intervalo. Mas é interessante essa questão mesmo da vodka e do que eles podem atribuir à vodka. Então, no caso, sucos, o próprio energético ou até mesmo pura. Ou o drink, né? Porque a vodka é indiscutivelmente para quem já experimentou, para quem já bebeu, né? E basta estudar um pouco sobre isso, não precisa nem experimentar, né? Para saber que é uma bebida mais forte do que a cerveja que a gente está acostumado no nosso dia a dia aqui, especialmente no Brasil, que é um país tropical, tem um clima quente quase que o ano inteiro, né, professora? Bom, essa foi uma outra questão. Tem um outro tópico aqui interessante para os alunos indicarem aí lugares em que costumam consumir bebidas alcoólicas, né? A resposta que foi vencedora aqui com 27%, reunião entre amigos, né, que a gente conversou há pouco, festas e baladas, reunião entre amigos 27%, festas e baladas 26%, houve um empate técnico aí, né? Sim. E nos bares 23%, é um empate técnico, né? Baladas, reuniões de amigos e nos bares, os bares da vida, né? 23%. Aí é um equilíbrio, né? Isso na verdade vem reforçar a questão do jovem estar sempre em grupo. Ele gosta de conviver com outros jovens, que até mesmo eles se espelham um com o outro, e aquela questão de pertencer a um grupo. Então, até nesse sentido, eles estão juntos. Eles querem partilhar, né, como se fosse até mesmo um ritual, do mesmo convívio afetivo. Né, e a bebida é um dos ingredientes que torna essa convivência mais agradável. Perfeito. A bebida eu ia dizer o tempero, mas não é o tempero, né? Aquele molhinho, né, que se dá na conversa, né? Para a coisa ficar mais agradável, mais solta, mais descontraída. O problema é que muitas vezes se exagera, né? Sim. Esse que é o grande drama, né, professora? Outro tema aqui, outra questão que foi levantada na pesquisa, quanto você gasta em média em bebida alcoólica durante um mês, né? Menos de R$50, 54% dos jovens responderam isso, né? Então, não é um gasto muito alto, né? Pelo menos que deu para... Esse até foi um dado surpreendente, porque nós percebemos que é pouco, menos de R$50, lembrando que eles bebem realmente regularmente porque toda nessa semana. Faixa também o pessoal não tem muito dinheiro no bolso, né? Mas a justificativa para esse dado é que, como eles bebem em conjunto, em grupo, eles racham a conta. Racham a conta. Então eles acabam também diminuindo ali o custo. Né? Então, uma cerveja dividida por 4, e ali 2, 3, 5, e assim por diante. Então, acaba o custo ficando rateado e acaba consagrando ainda mais a amizade, bebendo juntos, eles podem gastar menos e conviver com os outros colegas, com os outros amigos. A famosa cerveja nossa de toda noite, né? No caso aqui, não é toda noite, porque... a pesquisa demonstra que esses jovens, a grande maioria deles bebe uma vez por semana, né? Consome bebida alcoólica uma vez por semana. Talvez seja isso que você falou há pouco, né? Sim. O Dia Mundial da
Da bebida, é isso? A Sexta-feira Santa do Boteco. Sexta-feira Santa do Boteco. Legal, tá certo. Bom, aí a pesquisa seguiu, né, com os fatores que influenciam o consumo, né, da bebida alcoólica. Propagandas, televisão, influem 30%, para 30% desses jovens que foram pesquisados. Os rótulos das bebidas, né, 23%. Estar com os amigos, né, 31%. O ambiente onde eles se encontram, 37%, né, 37%. Família, aí eu não entendi, seria beber com a família, é isso? 34%? Isso, na verdade a gente percebeu também nessa pesquisa que o jovem ele está incluído nos próprios grupos de referência e que a própria família também é uma referência e que inclui ele no consumo de bebidas alcoólicas. É interessante também esse dado porque a gente percebe a influência dos meios de comunicação para a decisão da marca da cerveja, da vodka, do uísque, ou seja, a propaganda em si, ela realmente influencia e tem um impacto bem considerável para a escolha e a preferência da bebida. E quando a gente fala do rótulo, na verdade, é porque também o jovem ele está percebendo que a própria embalagem, o próprio rótulo, ela é uma informação e é uma informação atraente. Tão atraente como uma embalagem, então acaba sendo um atributo extrínseco que leva o consumidor, esse jovem, a perceber melhor os atributos que tem o próprio produto, né? Então ele acaba dando mais valor, ele agrega mais valor à própria marca e quem acabou dando um pouco mais de importância para esse olhar foi a própria propaganda. Ou seja, a propaganda é um incentivo e tem resultado mesmo, né? Sim, ela demonstra realmente que vale a pena investir. Né? Então, por isso que o mercado de bebidas alcoólicas, ele é bem, ele gira bastante, tem bastante dinheiro, né? E gira bastante retorno também. Por outro lado, esses 34% aqui que responderam que um dos fatores que influenciaram para começar a beber foi a família. Não sei, se a gente aprofundar um pouco mais, você tem os prós e contras, né? Se dentro de casa houver um consumo exagerado, é uma coisa perigosa, complicada, né? Se alguém da família beber um pouco acima da conta. Não. Por outro lado, se ele deixou para iniciar, junto com o pai, com a mãe, né? Tomando um vinho, uma cerveja e tal, né? Para experimentar em casa, já me parece um fator mais positivo, né? São dois lados, como você mesmo colocou. O lado positivo é que os pais sabem. Sabem, estão acompanhando. Isso, né? Sabem do gosto que o filho ou a filha tem para o consumo das bebidas. Agora, por outro lado, também revela que é um espelho. Né? A família serve de exemplo, né? Nos grandes núcleos familiares, eles revelam exemplos para os próprios filhos. Então, isso acaba sendo algo também revelador, porque a gente também não acreditava que o jovem ele iniciava também a sua própria vida, né, de beber, enfim, de consumir a bebida alcoólica dentro da família. Isso também foi bem revelador para a gente. Perfeito. Né? Bom, é interessante isso, né? E o importante, me parece, né, nessa questão que envolve a família, é a conversa, né? É o diálogo bem aberto, enfim. A bebida, se tu souber beber, é uma coisa que pode trazer pode ser uma coisa prazerosa, né? Desde que não se passe daquele determinado limite. Acho que o importante é o diálogo em casa, né? Acho que é interessante isso, né? Eu acredito que tem que ter sempre bem esclarecido todos os benefícios, né? E o que também pode trazer de contrário a tudo isso. Então, a partir do momento que você senta com à mesa, junto com seus familiares e partilha de alguma situação até comemorativa, acho que o consumo de bebida é favorável, né? Agora, isso seria um pouco mais preocupante se essa conduta fosse sempre vista como algo normal, né? Como qualquer motivo seria plausível para consumir a bebida alcoólica. Então, acho que isso seria um ponto de atenção.
Vamos fazer o nosso segundo intervalo, já já a gente volta para continuar a conversa aqui com a professora Lilian, que é a professora da Exanc, né, aqui de Santos. Já já. Muito bom, a gente volta aqui com o terceiro e último bloco, né, desta edição do Painel Regional, que conta com a participação importante aqui da professora Lilian Freitas Nakamori, professora Lilian da Exanc, aqui de Santos, né? Só para lembrar, a Exanc escola de marketing, é isso? Isso, inicialmente tinham 2 cursos, né, de marketing, comunicação e administração. Hoje ela tem diversos cursos, hoje direito, enfim, engenharia. Perfeito. Aumentou então, o leque. Ficou só realmente a sigla da Exanc. Sim. O programa está gravado, como você está acompanhando, aí com certeza está também acompanhando uma série de informações importantes referentes à pesquisa realizada em novembro do ano passado pelos alunos aqui da professora Lilian, coordenado por ela a pesquisa, né, com o universo de jovens de 18 a 24 anos sobre o consumo de bebidas alcoólicas. Né? E a gente seguindo aqui, né, a pergunta na sequência era assim, qual a imagem que o álcool traz, né, para esse jovem aí, né? E a resposta foi a diversão, foi a resposta, 61% responderam diversão. Acho que para essa faixa aí é mais ou menos isso mesmo, né, Aline? Ainda mais porque os jovens acabaram saindo do ensino médio. Então, eles agora sentem que eles têm a liberdade, porque ingressaram na faculdade e eles têm uma vida corrida. A pesquisa também aponta que 74% desses jovens trabalham. Então, eles procuram um lazer. Por isso que a pesquisa também apontou que o consumo é semanal. Então, eles devem escolher um dia na semana, sexta ou sábado, e vão às baladas, às festas, se divertem e consumindo bebidas alcoólicas. Então, é até uma forma mesmo de distração, de lazer e entretenimento. 74% já estão no mercado de trabalho. Já estão no mercado de trabalho. É importante isso, né? Já é buscar o seu espaço, já é buscar aí um lugar, né, no mercado, que não é uma coisa realmente muito fácil, né? Qualquer faculdade que se faça, por melhor, mais possibilidades que ela ofereça, mais conteúdo que ela ofereça, entrar no mercado de trabalho realmente é uma coisa complicada. E já que trabalham, né, evidentemente tem que ter um escape, né? Todos nós temos que ter um escape. Né? Evidentemente que a bebida alcoólica, guardados os limites, evidentemente, né, é algo que traz aí um certo prazer, não tem dúvida nenhuma, né? E aí a sequência da pesquisa diz assim, você tem preferência por marcas? E os alunos dessa faixa aí dos 18 aos 24, né, os alunos que fizeram parte desse universo aqui da pesquisa coordenada pela Lilian, disseram sim, 74%. Né? E aí a questão das marcas, como a gente já conversou anteriormente, tem a ver, me parece, com a mídia, né? Mais do que a mídia coloca aí, com os que mais investem na mídia, ou você acha que essa meninada já tem condição de avaliar o paladar de uma bebida ou de outra? Eu acho difícil, viu? Em todo caso. É complicado, né? Mas é engraçado porque o jovem hoje, ele está exposto a muita informação. E é uma avalanche de informações o tempo todo. Então, é muito comum que a mídia esteja presente no universo deles, no dia a dia deles. E, dessa forma, então, expor as marcas através da campanha publicitária, enfim, que não é só televisiva, né? Hoje em dia a gente tem vários outros meios de comunicação, principalmente as redes sociais enfim, a internet. Então, eu acredito que as marcas, elas acabam se consolidando e também ganhando mais espaço e, por consequência, influenciando na questão da preferência e na decisão de compra. Então, eu acredito que o jovem, ele vai escolher por aquela marca que acaba sendo líder e, quando na ausência dessa marca, ele acaba escolhendo por uma similar. E o último tópico que eu tenho aqui, 90% desses jovens que foram entrevistados, né, nessa pesquisa coordenada pela professora Lilian, responderam que sim, né, que quando vão a baladas ou festas consomem bebidas alcoólicas. Né? Bom, eu acho que
absolutamente esperada a resposta, né? Isso. Não sei se 90% chega a ser um percentual muito elevado, né? Isso comprova realmente que o jovem ele consegue associar a bebida ao lazer e ao prazer. Então, além dele se divertir, ele também quer ter o prazer que a bebida acaba trazendo para ele, consumindo um pouco mais nos finais de semana, durante essas festas e baladas que são direcionadas para eles, né? Para esse perfil de jovem que está sempre presente no nosso dia a dia aí, mas... E é aquela coisa, faz né? a Vai diferença, numa balada, né? tá um tomando, o outro tomando, aquele que nem é muito chegado, nem gosta muito do cheiro, acaba também, né? Fazendo para se manter, como a gente conversou no primeiro bloco, né? Para para acompanhar e se inserir no grupo. Né? Para pertencer. Pertencer né? ao grupo também, pertencer, né? Não ficar mesmo. Meio que marginalizado, nem isolado, né? Todo mundo, um toma cerveja, outro toma não sei o quê, outro toma uma vodka, ele vai pedir um refrigerante, vai se sentir, né, diminuído talvez. Né? Vai se sentir diferente demais, né? E eles querem se tornar iguais. Por mais que tenham suas diferenças, eles querem fazer parte de um todo, né? E daquele grupo como referência para ele e que ele também se torne referência para os demais. Então, todo aquele que se destoar um pouquinho já vai ser visto com olhos, assim, até de crítica. Agora, olha, professora, com relação a essa pesquisa, com esse universo de jovens de 18 a 24 anos, com relação ao consumo de bebida alcoólica, ela teve aí um fecho, né, uma conclusão final aí? O que você poderia falar para a gente? Também essa pesquisa, um dos objetivos era identificar se havia alguma associação de consumo de bebida e fumo. Ou seja, quando o jovem ele consome bebida alcoólica, ele também tem o hábito, se ele já é fumante, se ele fuma mais, ou se ele não tem o hábito de fumar, ele acaba fumando, até mesmo porque a bebida levou ele a esse outro consumo, né? E foi interessante porque nós percebemos que isso não acontece com frequência. Muitos jovens não sabem... acontece? Não. Pelo menos os jovens aqui da Baixada Santista, responderam assim. Né, responderam assim. Esses jovens, eles realmente são muito interessados em novidades e acabam também querendo participar muito mais em grupo. Então, por isso que, mais uma vez, a gente reforça a questão de festas, né, do consumo em festas, no lazer deles. Mas eu acho que o mais interessante também desse estudo, né, foi ver que os alunos que desenvolveram o trabalho puderam conciliar aí a prática e os conceitos que a gente tem durante a sala de aula, durante as aulas, né? Perfeito. Professora Lilian, aproveitando sua presença aqui, né, minutinho final do programa, nós estamos vivendo já um período eleitoral, né, e as pesquisas vão se sucedendo, né? Então sempre tem aquela história, né? Vocês entrevistaram 70 jovens, né, de 18 a 24 anos para chegar a esse resultado. É um universo e daí vocês usam todas as técnicas, né, de pesquisas para chegar a esses resultados. As pessoas falam, como é que 2.000 pessoas ouvidas, como é que o cara vai concluir que o presidente tem tantos por cento, que o outro tem não sei quanto? Essas pesquisas todas aí, para você que trabalha nisso, elas têm um fundo científico, né? E são pesquisas, na maioria delas, confiáveis, me parece, né? Porque tem muita gente que coloca essa coisa, né? Inclusive questiona tecnicamente as pesquisas, né? Porque a maioria das pessoas, às vezes, não participa dessas amostras que são selecionadas, são pessoas selecionadas. É o mais comum isso. Eu nunca fui entrevistado e tal. Então, é bem comum as pessoas falarem, nunca me ligaram, nunca me entrevistaram. Então, é muito comum que as pessoas desconfiem, mas são dados, sim, fidedignos, são aferidos e tem margem de erro de 2%, às vezes, para cima ou para baixo. Para cima ou para baixo, mas são confiáveis. Então, esse ano vai ter muita pesquisa por conta das eleições. Sem dúvida nenhuma. Professora, prazer recebê-la aqui. Professora Lilian Freitas Nakamori,
professora da Exanc, né, coordenou esse importante trabalho, essa pesquisa interessante, né, entre jovens de 18 a 24 anos, né, sobre o consumo de bebida alcoólica, é algo preocupante, né, muito preocupante. Preciso que pais, mães, famílias, enfim, fiquem os olhos bem abertos e conversem, né, mantenham sempre um diálogo, que é muito importante. Parabéns pelo trabalho, até uma outra com a gente aqui, viu? Obrigado. Obrigada a vocês também, e a você, e que mais pesquisas, né, possam revelar aí mais utilidade pública para todos os nossos telespectadores. Tá certo. Obrigado, professora Aline, por estar com a gente, a você que nos acompanhou, você fica com a programação normal aí da TV Santa Cecília, a gente está sempre junto de segunda a sexta, né, às 10 da noite aqui no Painel Regional e no Painel Debates, à 1h30 da tarde.